E se tudo o que você acredita está errado? E se a Bíblia, a Igreja e até os maiores mestres, não queira que você simplesmente acredite, mas que você questione tudo? Neville Goddard disse algo chocante. Não aceite nada, nem mesmo o que eu digo, até provar por si mesmo. Hoje você vai descobrir por que a verdade não está fora. E como um único princípio pode transformar completamente sua realidade. Mas cuidado! Depois desse vídeo, você nunca mais vai ver Deus, nem a si mesmo, da mesma forma. Não aceite nada baseado na autoridade externa de uma igreja ou da Bíblia sem antes questioná-lo incessantemente. Aqui temos todas essas declarações nas Escrituras, declarações da igreja e declarações de indivíduos como o palestrante. Não aceite algo simplesmente porque vem da Bíblia, de uma igreja ou de um palestrante. Não até que você tenha encontrado Deus ou uma verdade viva no que eles dizem ou no que o palestrante diz. Se eu lhe digo algo, estou lhe dizendo com base na minha própria experiência, mas ainda assim não aceite até que você, por meio de questionamento incessante, comprove por si mesmo. Aceitar algo só porque uma igreja disse, ou a Bíblia disse, ou Neville disse, é realmente tolo. Você deve buscar a verdade com questionamentos incessantes, eu diria, incessantes. Por quê? Porque ao longo do caminho do mundo espiritual, por onde você e eu caminhamos, existem muitas Babéis, e como em Babel, duas pessoas não falam a mesma língua. Uma dirá para você abandonar toda a carne e entrará no reino de Deus, outra dirá para você abandonar isso e aquilo e entrará, e não haverá duas pessoas falando a mesma língua. Assim, você encontrará isso por todo o caminho que o homem percorre na jornada espiritual, a estrada chamada de Estrada de Babel. Não se trata de línguas múltiplas como temos hoje, podemos superar isso com alguém traduzindo para nós, mas quando alguém lhe diz que este é o caminho e outra pessoa lhe diz que este é o caminho, e elas não concordam, isso é Babel. Portanto, encontramos Babel ao longo do caminho do Espírito. Você encontrará muita paz se sempre recorrer ao princípio fundamental. Esta noite, recorreremos ao princípio fundamental. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Não importa o que aconteça com você, que esse seja o seu princípio fundamental, e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e que com Deus tudo é possível. Agora, coloque isso à prova. Se você colocar isso à prova, independentemente de qualquer mudança no mundo exterior, e isso se provar verdadeiro, então você está livre. Não importa o que se diga deste lado, o que se diga daquele lado, você sabe que voltou ao princípio fundamental. E você não precisa abrir mão disso ou daquilo, nem fazer nada neste mundo para entrar no reino de Deus. Então, voltamos ao princípio fundamental, que é eu sou Deus. Esse é o princípio fundamental. É verdade? Bem, basta testar. Agora, vamos voltar a algumas das declarações eu sou nas Escrituras. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. João 11 versículo 25, 14 versículo 6. Bem, será que isso é realmente verdade? Muito antes de eu provar que era verdade, eu interpretava assim. Sendo humano, eu desejava certas coisas, como sem dúvida você deseja certas coisas, e então eu as conseguia. Como uma viagem que eu não podia pagar, não tinha um centavo e a viagem custaria muito dinheiro. Então eu interpretei. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bem, se eu sou é Deus e todas as coisas são possíveis para Deus, o que eu imagino em meu íntimo deveria se concretizar. Então eu tentei e funcionou. Tentei novamente e funcionou. Tendo comprovado isso por experiência própria, esperei então pela outra grande afirmação. Eu sou a ressurreição. Ora, como eu faria isso? Eu não sabia como. Como eu provaria que eu sou a luz? Eu não conseguiria. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, isso eu não conseguiria. Eu poderia provar, no mundo de César, que eu sou cria coisas no meu mundo se eu tiver fé absoluta nisso. Então, eu sou. E dei um nome a isso. Comecei a imaginar que estava num navio, sem um tostão no bolso,
navegando numa determinada direção. Então recebi uma carta da família dizendo: Você é o único membro da família que não estará presente no Natal. Estamos enviando um cheque para comprar sua passagem. Cuidaremos de todas as despesas do navio, use-o livremente, e o receberemos no navio quando você chegar e cuidaremos de todas as despesas. Isso é simplesmente para comprar talvez um terno e algumas roupas de cama que você possa precisar, e o cheque cobrirá essas coisas. Já notificamos a agência em Nova York para emitir sua passagem. Bem, isso aconteceu do nada. Eu simplesmente presumi que estava em um navio navegando para Barbados, quando de repente, depois de 12 anos, eles se sentiram motivados a me convidar e tornaram isso possível. Eu provei isso lá. Então, tentei, e conforme continuei tentando, percebi que a afirmação é verdadeira, que Deus realmente é a minha própria consciência maravilhosa, o meu eu sou, que é Deus. Então, quando me dizem no Salmo 46, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu provei isso. 46 versículo 10. Depois vieram essas afirmações fantásticas: bem, como você provou isso? Eu não poderia fazendo a mesma coisa. Eu tive que esperar. Então, provei que eu sou a vida, em primeiro lugar, pois me vi movido em espírito para um ambiente, de repente, vi coisas que pareciam independentes da minha percepção delas e, no entanto, intuitivamente, eu sabia que, se pudesse conter o que estava sentindo dentro de mim, tudo o que eu via ficaria imóvel, porque eu era a vida de tudo o que percebia neste mundo. Eu sabia disso. Assim que soube, testei. Contive a atividade dentro de mim e tudo parou. Não apenas os seres animados, digamos, homens e mulheres, mas também os chamados inanimados. As folhas que caíam não podiam cair, a grama que se movia, sim, podia se mover, mas não se movia depois que eu aquietei dentro de mim o que estava percebendo, eu percebi a grama se movendo e aquietei a atividade e a grama congelou. A folha congelou, o pássaro congelou, as pessoas jantando congelou, a garçonete caminhando congelou. Tudo congelou. Eu sabia que aquela afirmação era verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Primeiro, provei que sou a vida antes de provar que sou a ressurreição. Então chegou aquele dia em minha experiência em que provei que sou a ressurreição, porque me senti ressuscitando dentro do túmulo do meu próprio crânio, e isso foi a prova daquela declaração nas Escrituras de que eu sou. Bem, quem ressuscitou? Eu. Bem, quem está ressuscitando? Eu estou. Eu sou a ressurreição, eu provei isso. Provei então que sou a ressurreição antes de provar que sou o Pai. Ele disse: Eu sou o Pai. Eu não sabia disso. Como eu poderia provar que sou o Pai? De repente, depois de ter provado que sou a ressurreição, então eu provo pelo Filho que me chamou de Pai que sou o Pai. Ele me diz que se sacrificou. Eu não sabia que isso era verdade. Eu sabia que sou o Pai antes de saber que sou aquele que foi sacrificado, aquele cujo corpo foi dividido em dois de cima a baixo. Eu li isso nas Escrituras, mas não sabia que era verdade até que se comprovou depois que descobri que sou o Pai. Porque sou o Pai, foi o Pai cujo corpo foi dividido de cima a baixo. Somente o Pai fez o sacrifício. Então, aqui está, eu sou o Pai e meu corpo foi dividido de cima a baixo. Eu provei isso. Mas eu não sabia que também era sobre mim que o Espírito Santo desceu em forma corporal de pomba até que acontecesse. Então, provei que sou o Pai antes de provar isso, e então aconteceu. Portanto, digo a vocês, com base na minha própria experiência, que agora falo por experiência própria, e por isso falo com a autoridade que só pode vir de quem as vivenciou. Então, digo a todos aqui, se a informação vem de mim, de uma igreja ou da Bíblia, simplesmente busquem-na com perguntas incessantes até encontrarem Deus ou a verdade viva naquilo que foi dito, seja nas páginas da Bíblia, no púlpito de alguma igreja ou aqui mesmo, quando o orador fala. Aceitem, mas depois voltem ao princípio fundamental e façam essas perguntas eternas ao único ser que pode respondê-las, e esse ser é a sua própria e maravilhosa essência eu sou.
Então, é verdade? Pois me dizem. Aquiete-se, isto é, relaxe. Sem quietude física interna, estou todo tenso, não, relaxe. E simplesmente pergunte: você é realmente Deus? Eu falo agora comigo mesmo. Você é realmente Deus? Posso me dirigir a mim mesmo como se fossemos dois. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Bem, aquiete-se e saiba que eu sou, como se fosse outro, sou Deus. Você é mesmo? Então, prove-me isso. Agora, Deus pode fazer todas as coisas, então eu perguntarei e verei se isso se comprova na prática. Pergunte novamente e veja se isso se confirma. E continue perguntando. Quando se confirmar aqui, então, coloque essas coisas que você não pode testar aqui à prova em prática e veja como isso se reflete no desempenho, e se refletirá. Então tudo se revela nas Escrituras. Aí você vê a grande diferença entre o que, à primeira vista, parece a mesma coisa. Você lê na Bíblia que Cristo está em nós. Isso parece simples. Cristo está em nós. Depois, lemos na Bíblia que nós estamos em Cristo e, à primeira vista, parece ser a mesma coisa. Mas é uma diferença enorme. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é uma filiação universal, pois Cristo é ungido e está em todo ser nascido de mulher. Essa é uma filiação universal. Certo, é o mesmo que nós em Cristo? Não é. Isso se apresenta de uma maneira maravilhosa, e eu em Cristo. Se eu estou em Cristo, as Escrituras me dizem que sou uma nova criatura. Cristo em mim não me torna uma nova criatura. O Filho está em mim e, por meio desse Filho, eu tenho vida, pois nele está a vida, e a vida está em mim. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A consciência dos homens. A própria vida dos homens. João 1, 4. Assim, ele está em cada criança nascida de mulher, Cristo em nós. Mas não é a mesma coisa que nós em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, somos os eleitos, somos os chamados, somos chamados e incorporados ao corpo do Senhor ressuscitado. É completamente diferente. Portanto, Cristo em nós nos torna filhos, pois somos filhos no mundo. Então, nós em Cristo é quando somos chamados, quando somos eleitos e somos atraídos para a presença do Senhor ressuscitado e incorporados ao seu corpo. Isso nos torna completamente diferentes. Não é mais Cristo em nós, é nós em Cristo. Toda a diferença do mundo. E encontramos o livro inteiro se abrindo página após página dentro de nós. Se eu questionar tudo o que ouço de qualquer púlpito, de qualquer orador e da Bíblia, devo questionar tudo e continuar questionando até que se prove verdadeiro em mim. Devo encontrar Deus, ou a verdade viva, no que ouvi ou li. Então, você confia em mim? Espero que sim, mas mesmo confiando, você questiona e questiona tudo o que eu digo. Mas a quem você questiona? A mim. Você vai a algum padre, a algum rabino? Não, eles não podem lhe dizer nada. Não vá a ninguém. Recorra ao princípio fundamental, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, vou para a cama esta noite. Ouvi isto esta noite, será verdade? Pergunte a si mesmo. É verdade? Digo-lhe que vivemos neste mundo fabuloso de sombras. É tão difícil acreditar que este seja um mundo de sombras. Na manhã da última quinta-feira, enquanto eu emergia à superfície, fui momentaneamente cativado pela visão da corrida em Belmont, e aqui estou eu, assistindo a toda a corrida. Estou mais perto dos cavalos do que qualquer pessoa poderia estar naquele hipódromo. Estou mais perto do que qualquer pessoa poderia estar na TV. Vejo tudo com cores vívidas, cores que não foram exibidas na minha TV. Que é uma TV com cores excelentes. E aqui estou eu vendo os cavalos chegando, e aqui estou eu vendo Arts and Letters em primeiro, Majestic Prince em segundo e Dick em terceiro. Embora eu esteja vendo tudo em minha visão, estou decepcionado, porque, por sentimentalismo,
eu queria que Majestic Prince chegasse em primeiro, é apenas por sentimentalismo. Eu não conheço o dono, o jockey ou o treinador. Eu sei quem são, mas não os conheço pessoalmente. É simplesmente um sentimento sentimental que tenho por aquele cavalo porque ele venceu 9 corridas, foi treinado no Oeste, nasceu no Leste, no Kentucky. Mas foi treinado no Oeste. Os jockeys do Leste o menosprezaram porque achavam que ele não havia realmente competido contra cavalos de verdade. Primeiro ele ganhou o Derby, depois o Preakness, e aí mudaram de ideia. Mas eu vi a Tríplice Coroa, a terceira, e vi que ele chegou em segundo e não conseguiu alcançar aquele cavalo. É quinta-feira de manhã. A corrida só acontece daqui a 2 dias. Acordei às 5, tomei café da manhã por volta das 6 e disse para minha esposa: "Bem, o Prince chegou em segundo." Ela disse: "Ah, não." Eu disse: "Sim, eu vi há cerca de 1 hora. Ele está em segundo e vai ficar em segundo, independentemente do que o mundo diga, e o Arts and Letters chegou em primeiro." Eu vi exatamente a posição em que eles terminaram. Arts and Letters na cerca interna, Prince em segundo, poderia estar na segunda ou terceira posição, mas ele está subindo para o segundo lugar, e aqui está o Dick vindo em sua direção. Eu vi tudo tão claramente, tão vividamente, que se eu tivesse $1 bilhão, não hesitaria em apostar tudo no Arts and Letters. Não tinha como reverter, tudo estava armado. Então você se pergunta, o que é este mundo, afinal? Onde ele está e o que é? Qual o seu papel neste mundo que nos cerca? Aqui o encontramos como uma escola de trevas instruídas. O homem pensa que vai mudá-lo e, de alguma forma estranha, vai melhorar este mundo, transformá-lo em um lar. Você não transforma uma sala de aula em um lar, ela continua sendo uma sala de aula. Este mundo é um mundo de trevas instruídas, é uma escola, e você não vai transformá-lo de escola em lar na eternidade. Não há nada nas Escrituras que sugira que o reino dos céus esteja interessado em melhorar este mundo. Ele está interessado apenas em levar as pessoas deste mundo para si, que é um mundo completamente diferente. Estamos em uma escola aqui, e o vasto mundo inteiro está em uma escola. Até que ponto podemos mudar isso? É aí que entra a revisão, para nos fazer esforçar. Se você não se esforça, tudo fica escrito como um livro já impresso, está terminado. Não tenho nenhum desejo, além de um interesse sentimental, de revisar aquela corrida, nenhum mesmo. Quando minha filha, que estava viajando para São Francisco na época, voltou e nos encontramos na sexta-feira, nada surgiu. Mas no sábado de manhã, quando ela estava indo para a piscina dos nossos amigos, eu perguntei: "Você vai ver a corrida em cores?" Ela disse que sim. Bem, é assim que termina, e eu contei a ela. Ah, ela disse, não. Acabe com o seu sonho. Eu disse: "Não consigo evitar." Foi isso que eu vi. Então, quando você for falar com Jane e Sarge, diga a eles: não se empolguem, a corrida acabou. 65.000 pessoas assistiram à corrida em Belmont e 65.000 apostaram $1 ou $2 nisso, naquilo e naquilo outro, e 65.000 vibraram torcendo para que este cavalo conquistasse a Tríplice Coroa. Dezenas de milhões de pessoas em nosso país assistiram pela TV e estavam todas ansiosas, e nem sabiam que a corrida tinha acontecido antes. Tudo estava completamente definido. Eu vi em detalhes, vi as cores do jockey e todas as cores que eles usavam. Até mesmo o fato de que não podiam mudar nada, pois tudo estava predefinido. E você se pergunta: o que é este mundo? Parece uma sala de aula, com todos os livros didáticos e tudo pronto. Agora você pode provocar uma pequena rebeldia dentro de si, rever certas coisas e se esforçar. Isso é chamado, e com razão, nas Escrituras, de arrependimento, uma mudança radical de atitude. Mas eu não tinha nenhum motivo emocional para mudar isso, porque minha gravata era apenas uma gravata sentimental. Não havia nada de marcante nela para mim, apenas essa pequena gravata sentimental.
Até que ponto este vasto mundo está se perdendo tentando explodir a cabeça para mudar algo externamente? E você não pode mudar nada externamente de qualquer maneira. Se ao menos alguém pudesse se lembrar, ao emergir à superfície da mente pela manhã, das pequenas coisas pelas quais passa, que acontecerão amanhã, depois de amanhã ou na próxima semana neste mundo de sombras. Mas ele emerge de repente, pula da cama rapidamente, lava o rosto e lá está ele, preso no mundo das sombras, sem saber o que passou. Então eu digo, tudo o que eu lhes digo, tudo o que vocês leem na Bíblia, tudo o que ouvem de algum púlpito, vocês devem questionar incessantemente. Continuem questionando e questionando até que realmente se prove, para que vocês possam encontrar Deus, ou o que é chamado de Espírito da Verdade, a verdade viva, no que eles dizem. Seja a Bíblia, o púlpito ou o orador na plataforma, é verdade. Estou lhes dizendo o que sei por experiência própria e sei que é verdade. Sei que um dia vocês descobrirão dentro de si mesmos que são a luz do universo, então tudo no mundo que vocês consideram externo e independente da sua percepção está, na verdade, dentro de vocês. Todo o vasto mundo é vocês mesmos projetados para fora, e vocês são a vida nele. Não consigo descrever a emoção que senti na primeira vez em que consegui interromper uma atividade dentro de mim e parar tudo ao meu redor. Pois bem, eu consegui. A garçonete não podia andar, os clientes não podiam jantar, os pássaros não podiam voar, a folha não podia cair, a grama não podia ondular além do que fazia no momento em que parou. Ali estava eu, diante de um mundo morto. E então eu liberei a atividade. Não ali, mas dentro de mim. Ao fazer isso, tudo continuou como deveria e cumpriu seu propósito, o pássaro em um galho específico, a folha no chão, a garçonete na mesa para servir a comida e os clientes terminando de comer. Mas eles foram aprisionados para a eternidade, porque eu, em mim mesmo, sou a vida do mundo. Então, quando você lê nas Escrituras, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E, contudo, os homens não o conheciam. João 1 versículo 4, 10. Ele está no homem e o homem não sabe disso. Esse ser começa a se manifestar e prova ser a vida do mundo. Ele se manifesta no homem, e o homem descobre que ele é esse ser. A próxima coisa que ele descobre é que ele também é a ressurreição. Então, você é informado. Eu sou a ressurreição. João 11, 25. Você diz que ele está morto? Eu sou a ressurreição. Ainda que alguém morra, se crer em mim, viverá. E então chega aquele momento em que descobri que sou a ressurreição. Primeiro descobri que sou a vida, depois ressuscitei dos mortos, então sou a ressurreição. Mas eu não sabia, então, que eu era aquele de quem as Escrituras falam, aquele de quem os anjos falaram dizendo que Deus nasceu. E o sinal para provar que ele nasceu é este. E o pequeno sinal foi dado aos pastores que vigiavam seus rebanhos à noite. Eu não sabia disso e, de repente, descobri que sou aquele de quem eles falaram. Mas sei que todo ser em meu mundo com quem me dirijo é esse ser, e um dia ele descobrirá que é esse ser. Eu sabia disso antes de conhecer Deus Pai. Eu sabia que era Deus Pai antes de saber que era o sacrificado, aquele cujo corpo foi completamente dividido em dois, de cima a baixo. E eu sabia disso antes de saber que era aquele sobre quem o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba. Então, aqui, descobri que essas coisas são verdadeiras. Agora sei que as Escrituras são verdadeiras, porque questionei as Escrituras. Mas comecei a questionar as Escrituras com base na lei, pois estava mais interessado nas coisas em si. Quando não tinha dinheiro, queria viajar. Certo, então eu queria viajar. Quando não tinha nada, queria isso e conseguia aquilo. Então comecei a contar para os outros e queria vê-los fazer o mesmo que eu. Não consegui guardar só para mim. Queria ver outros aplicarem esse mesmo princípio e testá-lo em suas vidas nesse nível, e eles testaram. Contei para todos que quisessem me ouvir. Pedi àqueles que comprovaram que contassem para outros e continuassem contando. Há coisas que você não pode testar aqui, porque você comprova outras coisas neste nível,
então você tem esperança de que essas coisas sejam igualmente verdadeiras. E de repente elas se tornam verdadeiras. Então, certas coisas você não pode testar, mas você pode testar a lei neste mundo. Então você pode aceitar as promessas pela fé, com base no que você comprovou pela lei. Então eu pergunto a vocês, e sabem o que querem? Sabem mesmo o que querem? Bem, aqui está uma maneira simples de conseguir. Como seria a sensação se fosse verdade? É só isso? É só isso. Como seria a sensação se fosse verdade? Você sente como se sentiria, o que sentiria, se fosse verdade. E depois, o que mais, Neville? É só isso. Agora, tendo feito isso, caminhe nesse estado e veja o mundo como veria se fosse verdade, e caminhe nesse estado. E esqueça completamente. Ele sabe o que você fez. Bem, quem é ele? Ele não está fora, ele está dentro de você. Ele é o seu próprio e maravilhoso eu sou humano, sua imaginação, sua consciência, isso é Deus. Bem, agora, tente isso. E quando funcionar, tente novamente com outra coisa. Conte a um amigo, compartilhe a boa sorte com um amigo. Conte a outros e peça a eles que contem a outros. Então, aceite todo o resto pela fé, porque você provou isso no mundo das sombras. Agora, o outro mundo é o da realidade. Pois a verdade. Ele é chamado de verdade, eu sou a verdade, e a verdade é a realidade eterna. Vivemos em um mundo de sombras. Quando ele declara o eu sou, não importa o que declare, ele está declarando a verdade eterna. Então, ele diz: Eu sou a ressurreição, e essa é a verdade eterna. Eu sou a vida, essa é a verdade eterna. Eu sou o caminho, essa é a verdade eterna. Portanto, quando ele faz essas afirmações ousadas com o eu sou precedendo-as, essas são verdades eternas. Então, qualquer um no mundo que grite com você ao longo do caminho, de suas torres de Babel, falando de algum outro caminho, esqueça. Não há outro caminho. Você não precisa abrir mão de nada neste mundo. Não importa o que esteja fazendo. Para entrar no caminho. E não há outro Deus. Ora, não é da vontade de Deus Salvador que alguém se perca, como nos é dito, é da vontade de Deus Salvador que todo homem seja salvo. Se é da vontade dele, todo homem será salvo. Não quero me arriscar a especular sobre números, digo que todos serão salvos. Quando as Escrituras nos falam sobre remanescentes e sobre certos eleitos, deixo isso em suspenso. Pois há uma palavra nas Escrituras, que vocês lerão em 1 Timóteo 2 versículo 4, que diz: É da vontade dele que todo homem seja salvo. Se é da vontade de Deus e Deus está em nós, todo homem será salvo. Portanto, não direi que, pelo fato de um ter provado por si mesmo, isto é, antes de outro, que ele é a vida, que ele é a ressurreição e que ele é Deus Pai, ele difere de alguma forma de outro. Não aceitarei isso. Direi simplesmente que sei que vivenciei essas coisas e confio que todos aqui presentes, antes de eu partir, se eu partir amanhã, vivenciarão isso esta noite e comprovarão essas coisas, porque vocês já comprovaram muitas coisas no mundo de César. Vocês assumiram um determinado objetivo e presumiram tê-lo alcançado quando a razão lhes dizia o contrário, e funcionou. Eu poderia contar inúmeras histórias sobre dinheiro. De pessoas que, de fato, pegaram uma quantia definida de dinheiro e comprovaram, centavo por centavo, o que iriam ganhar, o que iriam herdar, e conseguiram. Elas não prejudicaram ninguém, não feriram ninguém, simplesmente aceitaram essa lei como verdadeira e a comprovaram. Então, peço a todos aqui que levem em consideração tudo o que estou lhes dizendo e, mesmo que eu diga que é verdade, questionem e tenham incessantemente dúvidas dentro de si. Mas a quem vocês questionam? A mim? Não. Vão ao padre e perguntem se estou lhes dizendo a verdade? Não, a primeira coisa que ele dirá é que não, porque ele também é Babel. Ele estará gritando com vocês em uma voz diferente. Vão ao rabino? Não, ele é outra Babel gritando com outra voz.
Então, peço que não se refiram a ninguém, mas ao princípio fundamental, e o princípio fundamental é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 46, 10. É um capítulo fantástico, o Salmo 46. Já li pessoas, em suas piadinhas, afirmando que Shakespeare o escreveu. Vocês podem começar pelo primeiro. É o Salmo 46. E seguir até a 46ª palavra, que é sacudir. Comece pelo fim e volte 46 palavras e encontrará a esfera. Dizem que Shakespeare se incorporou ao livro. Bem, é curioso. Mas, enfim, todas essas coisas estão no livro. Dizem que é chamado de Salmo de Lutero. Bem, Lutero viveu no século XVI. Ele afirmou que este salmo inspirou seu majestoso hino, o hino que, eu diria, comove a todos que o ouvem. Mas, embora o tenha inspirado a escrever o hino, ele certamente não reivindicou a autoria do salmo. É um salmo dos filhos de Corá, e quem sabe quem são os filhos de Corá? Corá significa careca, como Elias, a cabeça raspada. Quem sabe quem ele é? Quem são os filhos? Mas aqui está algo que remonta a 1000 anos antes de Cristo, e algum brincalhão encontrou Shakespeare nele, na 46ª palavra, indo do início até a 46ª palavra, e começando do final de volta à 46ª palavra, e soletra Shakespeare. Então ele disse que Shakespeare o escreveu. Mas você e eu sabemos que esta é uma dessas revelações fantásticas. E no 10º verso, aquiete-se, é tudo. Aquiete-se e acredite verdadeiramente que eu sou Deus. Então, esta noite, quando você for dormir, não se volte para nenhum ser no mundo. Não peça ajuda a ninguém, não se volte para nenhum lugar e simplesmente diga dentro de si: eu sou. Agora diga o que quiser e acredite, como se estivesse falando com o Deus que realmente criou o universo, o seu próprio e maravilhoso eu sou. Agora imagine qualquer coisa. Quem está imaginando? Eu sou. Bem, esse é Deus. Imagine e depois vá dormir. Você não precisa romper um vaso, você simplesmente imagina, acreditando que todas as coisas são possíveis para Deus e que você o encontrou. Ele é o seu próprio e maravilhoso eu sou, esse é Deus. Vá dormir e veja se funciona. Eu lhe digo que funcionará. Você não precisa se ajoelhar e rezar para nenhum ser fora de você. Você não precisa se benzer diante de nenhum pequeno ícone no mundo. Está tudo dentro de você, sua própria e maravilhosa imaginação humana, sua própria consciência, seu próprio eu sou é Deus. Nada neste mundo pode realmente deixar de existir, pois ele o criou com amor, esse mesmo ser que está em você, o seu próprio eu sou. Chegará o dia, eu sei que chegará, pois aconteceu comigo, em que, em vez de ser como lhe dizem, Cristo está em você, você estará em Cristo. Então, Cristo está em você, tornando-o agora um filho de Deus. Esta é a filiação universal, pois Cristo é o Messias, e o Messias é o ungido, e o ungido é Davi, 1 Samuel 16:12, e isso está em você. Esse é o amado. Um dia você estará dentro, e então descobrirá que, em vez de ser filho de, você é pai de. É quando o homem amadurece. Quando se torna pai de seu próprio pai. E tudo se revela dentro de nós. Portanto, não aceitem nada como verdade absoluta. Eu sei que, quando digo que a Bíblia é verdadeira, estou provando sua veracidade. Mas não a aceitem sem questionar, questionem e continuem questionando. O que significa que eu sou a ressurreição? Digam-me. O que significa que eu sou a vida, a verdade, o caminho? E questionem. Vocês verão tudo se desdobrando dentro de vocês. Então, perguntem-se, quando a Virgem Prudente disse àqueles que não tinham azeite, não, vão e comprem o seu próprio azeite, pois quando o noivo chegasse, eles queriam o suficiente. E vocês se perguntam por quê? Esse não é o ensinamento de Deus. Por que ele não dá àqueles que não têm? Uma noite, vocês têm a experiência e percebem que o noivo ainda não havia chegado. Quando o noivo chega,
Essa união com ele revela à Virgem prudente que agora eles têm azeite limitado para dar a todos. Para dar a todos os seres do mundo, sem restrições. Antes da vinda do noivo, eles pensavam que havia um limite para a quantidade de óleo que podiam oferecer. Mas quando o noivo chega. E quem é o noivo? O noivo é o Senhor. Em Marcos 8, versículo 38, somos informados, e agora falamos de uma geração adúltera. Bem, quem são esses adúlteros? O adúltero é aquele que se afastou de seu cônjuge, e o cônjuge é a verdade. Vocês se afastaram da verdade, se afastaram do Senhor, e ao se afastarem da verdade, vocês se tornaram adúlteros. É só isso que significa essa geração adúltera. Não tem nada a ver com o que o mundo pensa. Qualquer pessoa que tenha ouvido a verdade ou sido exposta a ela e ainda assim busque algo externo, algo diferente daquilo a que foi exposta, caiu em adultério. Afastou-se de seu cônjuge, e seu cônjuge é eu sou. Voltar-se para qualquer fonte que não seja eu sou como causa dos fenômenos da vida é tornar-se adúltero. É simples assim. Se você assistiu à corrida no último sábado, deve ter ouvido todos esses especialistas especulando sobre o que deveria ter sido feito. Aqui está Arcaro, que venceu muitas dessas corridas, um jockey excepcional, e ele disse que a corrida foi muito lenta, que o primeiro trecho deveria ter sido percorrido em 11 segundos em vez de 16. Agora estão todos fazendo essa análise pós-corrida sobre o quão desastrosa ela foi. Eles não poderiam ter feito nada. Ninguém naquele campo poderia ter feito nada diferente do que fez. Eu vi, mas quem daria ouvidos a alguém que não sabe montar a cavalo? Quem daria ouvidos a alguém que não entende nada de treinamento de cavalos, nem mesmo o que dar a eles para mantê-los em forma? Eu não sei. Só sei que vi a corrida e a vi com muita clareza. Nunca vi uma corrida com tanta clareza. Vi tudo exatamente como aconteceu e contei para pelo menos 2 testemunhas, para minha esposa na manhã de quinta-feira e para minha filha no sábado, por volta das 10 da manhã, 7 horas antes da corrida começar às 17h30, no leste do país. Eu disse: vá contar para Jane e Sarge quem vai ganhar. Se eles souberem de alguém que aceite uma aposta, combinem tudo e apostem tudo no Arts and Letters. Eu não vou apostar nada na corrida, mas sei quem ganhou, e agora é como ir ao mesmo espetáculo 2 vezes. Então, quando me sentei para assistir, não consegui me empolgar. Toda a minha empolgação tinha sumido porque eu sabia exatamente quem ia ganhar. Um cavalo começa, o outro começa. Havia 6 cavalos na corrida, e todos estavam se movendo para diferentes posições, e eu sabia exatamente o final, então por que eu ia começar a gritar? Então, veja bem, se todo mundo soubesse o final, não haveria emoção. Vivemos num mundo maravilhoso, pensando que todos vamos mudar as coisas, mas nada muda externamente. Só pode mudar onde eu vi, internamente. Mas eu não tinha interesse nisso, além de um interesse sentimental, então não tentei mudar. Eu vi como as coisas deveriam ser. A menos que alguém que conhece a lei as mudasse por dentro. Então, peço que apliquem isso e mudem esses fins aparentemente inevitáveis por dentro, pois vocês nunca conseguirão mudá-los externamente. Mas levem tudo o que eu lhes digo, e digo que estou falando a verdade com base na minha própria experiência. Não é algo sobre o qual estou teorizando ou especulando, é o que eu sei que vivenciei. Então, quando ouço alguém do púlpito que não sabe do que está falando e cita eu sou a ressurreição e a vida, ele pensa que um ser externo está dizendo isso. Ele está falando de um ser e o chama de meu Senhor e ora meu Senhor externo a si mesmo como aquele que é a ressurreição, não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é aquele que é a ressurreição. Onde ele está? Em você. Um dia você saberá que ele é a vida. A vida de quê? Deste corpo? Sim, e de tudo no mundo. Ele é a vida de tudo neste mundo. O pássaro que está voando, que você até mesmo abaterá, você é a vida dele. Você anima tudo no mundo. Você é a vida de tudo neste mundo. Eu sei disso, eu sei por experiência. O que, em sã consciência,
permitiria a qualquer ser racional acreditar por um instante que um homem simples como o orador entraria em um restaurante e saberia, no fundo do seu ser, que se pudesse conter o que está sentindo dentro de si, que é uma vibração, e parar essa vibração, tudo o que ele está percebendo iria morrer, mas não desaparecer. Simplesmente ficaria imóvel e não se decomporia, estaria lá para sempre. Não poderia se decompor, está congelado para sempre. Não se decompõe lentamente, simplesmente está. E está sem vida, porque eu sou a vida. Então eu libero a atividade dentro de mim e tudo se anima e continua a cumprir seu propósito. Então você percebe que essa afirmação é verdadeira. Embora eu ainda não tenha provado a outra parte dela. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro, eu provo a vida. Quando provarei a ressurreição? Bem, aconteceu da mesma forma espontânea e inesperada. Eu não me sentei para fazer isso, simplesmente aconteceu. E então chegou a noite em que ressuscitei do túmulo e percebi que eu era o ser ressuscitado. Então eu era aquele de quem o anjo falou quando disse aos pastores: Vão, Deus nasceu, e este é o sinal que vocês encontrarão, e o sinal lhes dirá que Deus nasceu. Este é o sinal do seu nascimento. Eu não percebi que tudo girava em torno de mim. Então eu soube disso antes mesmo de saber, ou seja, 5 meses e meio antes de saber que eu era o próprio Deus, Deus Pai. Eu soube disso antes mesmo de saber que eu era aquele que foi sacrificado por tudo isso, que meu corpo foi aquele que foi dividido de cima a baixo, e que foi o meu sangue o sangue salvador que salvaria o Filho do Homem e o faria ascender aos céus como uma serpente. E eu soube disso antes mesmo de saber o que dá início à história. Pois no livro de Lucas, o primeiro começo é o capítulo 61 de Isaías, no princípio, e veio no fim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu não sabia disso antes de saber que eu era Deus Pai, e de repente isso aconteceu. Então, sei por experiência própria que todas essas afirmações das Escrituras são verdadeiras. Mesmo assim, peço que não as aceitem simplesmente porque eu as digo, mas que questionem, continuem questionando e continuem perguntando ao único ser que pode lhes dar a resposta. Ele a dará quando se revelar em vocês. E ele se revela em vocês, e vocês são colocados na perspectiva do personagem, em primeira pessoa do singular, vivenciando uma experiência no presente, tendo todas essas vivências. Sei que todos neste mundo passarão por isso. Em que ordem isso acontece, eu não sei, não poderia lhes dizer. Não deixem que ninguém lhes diga que pode lhes dizer. Se disserem, não acreditem. Não deixem que ninguém lhes diga que vocês têm tantos dias, semanas, meses, anos ou vidas pela frente. Desafiem isso agora. Vocês estão aqui para ouvir alguém que vivenciou isso. E aceitem agora e provem para mim agora. É isso que vocês pedem. E então deixem que se revele dentro de vocês. Então, quando isso acontecer, nada neste mundo terá valor. Vocês se perguntarão, pelo que eles estão lutando? Porque todos eles estão tentando obter cada vez mais sombras. Assim, eles têm 1 bilhão e querem 2, e então se tornarão os peixinhos mais ricos do mundo, no túmulo. Você vai e lê a lápide deles. Ele foi o homem mais rico da terra. Ele sobreviveu, mas não levou nada consigo. Teve a satisfação de possuir a maior parte das sombras do mundo. Então não critique ninguém. Deixe-os em paz. Eles querem mais sombras. Ore por eles, se isso não interferir com seu código de ética. Eles querem dinheiro? Ore por ele. Eles querem mais casas e já têm 3 ou 4, ore por elas. Faça isso simplesmente. Peça ao único ser que pode fazer isso, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você não faz isso com luta. Quando eles pedem a você, quem está ouvindo? Eu. Bem, é ele. Agora ele ouviu o pedido, você o concede. Simplesmente. Não lute contra isso. Você o concede e deixa acontecer. Se eles disserem que está demorando, não comente. Você ouviu. Ele ouviu quando você ouviu,
porque ele é o seu próprio e maravilhoso eu sou. Então ele ouviu e você concede o pedido, pois tudo o que você me pedir em nome do meu Pai, ele concederá. Então você o concede e o recebe. Quando você vir isso funcionando na vida deles, simplesmente peça que compartilhem. Não o que eles receberam, não o dinheiro deles, mas compartilhar a notícia, a boa notícia, com os outros e contar-lhes como podem ser libertados por meio dessa boa notícia. Não peça que deem um centavo a alguém, não, deixe que fiquem com ele. Se quiserem, que fiquem com ele. Mas peça que compartilhem, assim como você compartilhou o que descobriu em Deus. Você compartilhou com eles, então compartilhe com os outros. Eu sei que quando alguém me liga em casa, no instante em que atendo o telefone, se o pedido estiver dentro do meu código de ética, ele é concedido. Não faço nada além disso. Antes de desligar o telefone, sinto que me disseram que o pedido foi atendido. Entro no clima, me sinto presente antes mesmo de desligarem, sinto que o pedido foi atendido. Vou para a cama sem pensar por um momento em nada além disso. Então eles confirmam. Se não for amanhã, na próxima semana ou no próximo mês, alguns nunca confirmam. Bem, tudo bem. As Escrituras ensinam que apenas 1 em cada 10 fará isso, então estou bastante resignado a isso. 1 em cada 10 fará e isso me basta. 9 não voltarão para agradecer, mas 1 sempre voltará, 1 em 10. Você os encontra meses depois, às vezes anos depois, e eles lhe dirão. Sabe, muitos anos atrás eu lhe escrevi ou lhe pedi isso e aquilo, e sabe, funcionou. Funcionou. Algo externo, alguma coisa impessoal. Mas eles nunca me contaram até que nos confrontássemos aparentemente por acaso, e aí me contaram. Mas não me surpreende, porque só 1 em cada 10 conta mesmo. Não eram 10? Disse ele, e só 1 voltou para agradecer. Lucas 17 versículo 15. Mas ele não ficou desapontado. Essa é a média, sempre voltam para agradecer. Mas faça isso, independentemente de alguém voltar ou ninguém voltar. Simplesmente compartilhe as boas novas com os outros e liberte-os no mundo de César, pois este é realmente um mundo terrível, um mundo de desordem. E nada nas Escrituras me diz que vou mudar este mundo. Não vou transformar este mundo, que é uma sala de aula, em um lar, ele continuará sendo uma escola. Eu não o transformaria em um lar e não posso transformá-lo em um lar. Ele não foi feito para ser transformado em um lar. Mas eu tenho dito a vocês e digo a todos os outros que ele não vai transformar isto em um lar, mas nos levar daqui para o lar eterno. Agora, para quem está aqui pela primeira vez, é isso que quero dizer com aplicar a lei. É uma técnica muito simples. Se eu lhe pedisse agora para orar por mim, a primeira coisa que você gostaria de saber é: o que você quer? Você não pode simplesmente orar por si mesmo, o que você quer. Então, eu preciso expressar isso, preciso nomear o seu desejo para que, dentro do seu código ético, esteja tudo bem e seja aceitável para você. Bem, não vai lhe fazer mal nenhum se eu disser que quero. E eu nomear o meu desejo. Se não vai prejudicar ninguém, nem você, então, eu nomeio. Tudo o que você faz. Pois, enquanto você ouve o meu pedido, você está ouvindo. Bem, quem está ouvindo é Deus, pois você está ouvindo. Quem está ouvindo? Você diz, e eu, bem, é Ele. Agora, conceda-me isso. Simplesmente sinta que você o tem. Como você se sentiria agora em me dizer e saber que é verdade? Bem, você o tem? Você não precisa me dizer com palavras, mas em seu próprio coração você sente que ele o tem e segue com seus afazeres. Ele o tem. Isso é tudo o que eu pediria a qualquer pessoa. Que ela tivesse, em si mesma, confiança nesse ato imaginativo. Pois o ato imaginativo é, na verdade, a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu espero por isso. Então, naquele exato momento, você se apropriou subjetivamente da minha esperança objetiva e a concedeu. É só isso que você faz. Se você for fiel a isso,
Não importa o que eu esteja fazendo, eu o terei. Talvez eu não volte para agradecer, eu seria um dos 9, mas não se desespere, essa é a média no mundo. Mas faça isso por todos no mundo. E não pensem nem por um instante como as virgens prudentes, que se dessem a este, não teriam o suficiente para si mesmas. Elas descobriram que, depois de encontrarem o noivo e se unirem a ele, recebiam um fluxo ilimitado de óleo, de modo que podiam dar e dar sem jamais esgotar a fonte. Mas elas ainda não haviam se unido ao noivo. Eu já me uni a ele, por isso não posso esgotar a fonte. Agora, vamos entrar no silêncio.